Seja muito bem-vindo para essa aula onde eu vou te revelar tudo sobre bancos digitais e como ele pode te ajudar a pagar essas dívidas por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido e ter dinheiro sobrando na sua conta todos os meses. Eu sou da AGL Vibert, sou educadora financeira. Por que você vai trazer uma aula de bancos digitais, Dagi? O que deu na sua cabeça? Você não está ensinando a gente a sair das dívidas? É exatamente por isso que o tema de hoje é como que os bancos digitais te ajudam, né, nessa jornada. Primeiro, o que são bancos digitais? Os bancos digitais se popularizaram aí com a chegada do Nubank, com a chegada do Banco Inter, mas não é uma coisa nova, tá? É uma coisa que já existe há bastante tempo. Eu, da GL, tenho conta no banco digital desde 2017, tanto para minha pessoa física quanto para minha empresa, e eu só tenho banco digital. Estou aqui para dizer que você tem que cancelar as suas contas nos seus bancos tradicionais? Não estou aqui para dizer isso. Estou aqui para te dizer que os bancos digitais trouxeram uma forma revolucionária de fazer banco. E eu não preciso ir muito longe para explicar para vocês. Se há 10 anos atrás eu quisesse falar com vocês da forma que eu estou falando aqui, ó, antes de existir o Instagram, o Facebook, o YouTube, eu ia conseguir com 2 cliques, porque para estar ao vivo com vocês aqui, eu dou 2 cliques. Um aqui numa ferramenta, que é o StreamYard, e outra aqui no Instagram. Onde que eu ia conseguir estar aqui com vocês? Eu ia ter que ligar para vocês, eu ia ter que mandar convite, vocês iam ter que pegar um carro, vir até mim, e assim sucessivamente. Ia ter que ter água, café, cadeira, espaço, ar-condicionado. E com a tecnologia, a conexão das pessoas ficou cada vez mais fácil. Está chegando agora em 2020, né, o Pix, né, estão falando de Pix aí, o sistema de pagamentos do Banco Central, que vai tirar aí muito essa coisa do pagamento de tarifas de TED, pagamento de tarifa de conta. Eu não acredito de verdade que isso aí vai tirar. Eu acredito que os mais espertinhos vão se aproveitar, mas eu já estou sabendo que os bancos vão cobrar por esse serviço, né? Mas outro dia a gente fala sobre o Pix do Banco Central, não vou falar hoje sobre isso não. Então, quando os bancos digitais chegaram, foi porque eles entenderam que não precisava de toda a pompa, de toda a estrutura que existe num banco tradicional para se fazer banco e que não era necessário cobrar tarifa mensal e tarifa de transferência para se ter uma empresa lucrativa. O Nubank chegou revolucionando, e eu não sei se vocês sabem a história do Nubank, mas a história do Nubank é que um estrangeiro veio para o Brasil e ele tentou abrir uma conta de tudo quanto é jeito, ele não conseguiu, e aí ele falou assim, eu vou criar um banco nesse país que você consiga abrir uma conta pelo celular. Tanto que o Nubank é mais fácil de abrir conta pelo celular do que o Banco Inter, você consegue abrir num clique, né? É muito mais fácil até do que abrir no Banco Inter em termos de agilidade ali na aprovação. O Banco Inter é um banco mais antigo e ele é um pouco mais rígido com relação à documentação e algumas coisas, e até um pouquinho menos tecnológico do que o Nubank. Eu vou falar dos dois mais para frente, tá? Eu tenho conta nos dois, mas então os bancos digitais, o que eles se diferem dos bancos tradicionais, Dagi? Vamos entender? Eu trabalhei no Santander Select. É uma agência que o cliente vai lá, parece um hotel, parece um saguão de hotel, assim, né? A agência é a coisa mais linda do mundo, tanto que eu vou mostrar para vocês, na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, uma foto minha lá dentro do Select, né? Vou mostrar para vocês, porque foi o lugar mais bambambam, assim, que eu trabalhei. A nossa agência custava R$20 mil para funcionar um dia, gente. Um dia. Por quê? Lá tinha dólar, lá tinha euro na boca do caixa. Então, se o meu cliente fosse viajar, ele podia ir lá na boca do caixa com o cartão dele e tirar dólar e euro. A agência tinha uns 4 seguranças. A gente tinha só de recepcionista 3. Né? Gerente eram 7, se eu não me engano, 7 mais ou menos, tá? Cada gerente cuidava de 300 pessoas no máximo, isso é um número pequeno, tá? 300 pessoas é pouca gente, um Banco do Brasil da vida, um gerente cuida de 20, 30 mil pessoas, então era um serviço muito exclusivo, né? E aí um dia, o meu chefe na época deu esse dado pra gente, falou que a nossa agência custava R$20 mil por dia para funcionar. Vocês têm noção de quem que paga esses R$20 mil que o Banco Santander Select custa para funcionar?
quem paga é você, né? Através dos juros, através das taxas. Então, fora salário, fora tudo que tem de custo numa agência. Uma agência é uma empresa, galera, e gasta bastante dinheiro, bastante açúcar, bastante água, tem bastante produto de limpeza, papel higiênico, papel, tinta de impressora, gasta muito dinheiro. Então, assim, a estrutura bancária tradicional, por mais que, eu saí do banco em 2016, final de 2016, começo de 2017, e a gente ainda não tinha um sistema tão ágil de documentação eletrônica, mas já tinha contratação por telefone e tal. Então, os bancos digitais não têm agência. Até o Banco Inter tem uma agência lá em Minas Gerais, mas não é o tradicional, eles não têm agência. Eles são conectados à rede 24 horas, que são aqueles caixas eletrônicos, inclusive é gratuito para sacar no Banco 24 horas, pelo banco digital, no Inter, no Nubank cobra, vou falar isso para vocês daqui a pouco. Então, surge um banco que consegue não sangrar, arrancar o couro do cliente por causa da estrutura física. Então, é um banco digital, tudo feito através de celular, tudo feito através de internet, qualquer coisa que você precise é feita por chat, e eu não sou patrocinada por nenhum banco digital, tá? É importante eu dizer isso para vocês. Eu tenho um carinho especial pelo Banco Inter, tem até um porquinho deles aqui, porque foi o banco que me ajudou a ajudar os meus clientes a saírem das dívidas, e vocês vão entender como agora nessa aula. Então, eu não tô aqui para falar para você que você deve mudar de banco, eu não tô aqui para falar para você que você deve abrir conta em todos os bancos digitais na galáxia. Eu não estou aqui para dizer que você não tem que ter uma conta em um banco que tem agência, tá? Longe de mim, vocês vão entender isso já já. Eu estou aqui para te dizer que existem duas etapas do processo de sair das dívidas que é primordial que você tenha conta no banco digital, e eu vou te dizer quais são. Duas delas, tá? A primeira delas é a proteção do seu salário. Todo assalariado recebe em algum banco, e normalmente esse banco é indicado pela empresa. O banco fala assim, meu filho, você está entrando aqui na nossa empresa, ou você é concursado, o governo agora vai pagar em tal lugar, a prefeitura vai pagar em tal lugar, a militar vai pagar em tal lugar. E aí o banco te dá um direcionamento de conta salário. Só que existe um acordo normalmente, tá? Né? Quando ele escolhe esse banco para pagar salário, ele normalmente há até um acordo financeiro. Essa empresa chega a fazer um processo de licitação para ter direito ali a pegar uma folha de um órgão público ou um contrato para pegar a folha de funcionários de uma empresa grande, uma Coca-Cola da vida, enfim, eu trabalhei na Sadia, por exemplo, era um convênio que a gente tinha com a Sadia, para emprestar consignado, para abrir conta corrente, e aí o funcionário novo vai lá, lindo, inocente, feliz da vida que ele conseguiu um novo emprego, né, e aí ele chega e fala assim, então, gerente, eu vim aqui para abrir minha conta salário, aí o gerente, né, gente, eu fazia isso, tá? Eu fui reconhecida como a pessoa que mais vendia capitalização no Mato Grosso em abertura de conta. Eu até ganhei um prêmio na época, ganhei uma mochila, ganhei um negócio, porque a gente chamava eles de sadiense, né? O sadiense sentava lá comigo para abrir conta corrente, eu falava, olá, tudo bem? E assim, a gente é muito educado, né, para receber o cliente, a gente é muito treinado no banco para atender bem, independente se a pessoa ganha R$1, e isso eu tô falando em banco privado, tá, gente? Eu trabalhei no HSBC e no Santander. No HSBC não tinha isso de tratar uma pessoa que ganha um salário de um jeito e a que ganha 10 mil de outro. Muito pelo contrário, a gente tratava todo mundo com muita educação, né? Aí eu tenho esse meu jeitinho meigo. Eu sou brava, mas eu sempre fui fofinha, tá? E aí eu chegava, e aí, me conta de você, você tem filho? Qual que é seu sonho? Você quer ter uma moto? Então tá, tem um negócio aqui pra você. Todo mundo queria ter uma moto, né? Você vai começar a pagar R$20 todo mês e vai concorrer a prêmio. Sei que o cara saía de lá com conta corrente, limite de cheque especial, cartão de crédito e uma capitalização. E eu amava, porque eu já montava o meu kit de abertura de conta, né? O meu kit tinha a abertura da conta, mais um formulário de cartão de crédito, um formulário de cheque especial, um formulário de capitalização. Aí ele já saía dali bombando, a tarifa de conta marcada ali. Então, assim, isso já é um treinamento que a gente recebe. Eu não fazia isso porque eu era filha da mãe. Eu fazia isso porque eu trabalhava no banco. Qual que era o meu trabalho? Vender os produtos do banco. E assim o banco é com você. Só que desde 2007, se eu não estou enganada, existe uma resolução que diz que qualquer trabalhador tem o direito de receber o seu salário em outro banco. E nesse aspecto, às vezes, você tirar o salário do banco que você está e transferir para outro lugar, nem sempre é um processo fácil, porque o banco que está com o seu salário vai dificultar isso ao máximo. Primeiro, porque ele recebe um dinheiro para receber
receber o seu salário lá. Quando a empresa paga o seu salário, ela paga uma taxa para usar o recurso de conta salário para o banco. A empresa que paga, não é você, tá? E aí ela vai ter que transferir o seu salário gratuitamente para outro lugar. E aí o que acontece? Quando você está num processo de estresse com o banco, buscando uma negociação justa, vocês estão ali numa negociação que não tá fácil. Quando você pede a portabilidade para o seu banco, vai ser chato você ir lá pedir. O que os bancos digitais te ajudam? Tanto o Banco Inter como o Nubank, também hoje a maior parte dos bancos tem, mas não fácil igual o Banco Inter e o Nubank. Basta você entrar no aplicativo, digitar o CNPJ da sua empresa e a portabilidade é feita a um clique. A um clique, você colocou lá, vai avaliar se der algum problema com o CNPJ. Acontece muito dar problema com o CNPJ, porque às vezes o seu trabalho, por exemplo, ele te registra no CNPJ, mas quem paga é o governo. Acontece muito aqui com a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, né? Eles têm ali a Secretaria de Segurança Pública, mas quem paga é o governo do estado. E se o funcionário colocar o CNPJ errado, vai dar ruim. Então, você colocando o CNPJ que tem lá na sua declaração de imposto de renda, você vai conseguir a portabilidade. O que significa portabilidade? Por que ela te ajuda a pagar a dívida por um valor até 3 vezes menor? A portabilidade é uma sinalização clara de não estou mais de acordo com o nosso relacionamento. A portabilidade é o primeiro sinal clássico de meu amigo, minha amiga, Banco do Brasil. Não estou de acordo com nada do que a gente tem vivido até aqui, então estou me mudando para um outro banco para a gente conseguir negociar nossos problemas sem eu ficar recebendo meu salário aqui e você ficar pegando meu salário. Então, a portabilidade é um primeiro passo. É claro que se a pessoa tem alguns tipos de dívida, como consignado ou até mesmo CDC salário, que é uma dívida extremamente abusiva por parte dos bancos, mas que ela é legal, não dá para dizer que o CDC salário é ilegal, né? Tá? Você assinou, você autorizou, ele tem alguns casos que é abusivo porque ultrapassa muito o percentual de comprometimento de renda, mas o CDC salário está lá, uma autorização que você deu para debitar direto da sua conta salário, e aí há uma briga ali muito grande para saber se aquilo está certo ou não, e como existe uma autorização escrita, normalmente você vai ter que pagar aquilo ali. Se desse salário, você não consegue se livrar dele facilmente, vai ter que dar umas boas brigadas, vai ter que brigar. E aí, o que eu quero dizer é que, às vezes, mesmo você fazendo a portabilidade de salário, algumas coisas ainda vão ser debitadas, mas aquele seguro que você nem lembra que você contratou, que foi venda casada, não vai ser mais debitado, aquela tarifa de conta que você nem lembra quando que você contratou, não vai ser mais debitada, aquela capitalização porcaria que não faz seu dinheiro render nada, que é você enfiando dinheiro no banco, também vai parar de ser debitada, as cobranças indevidas, o mínimo do cartão de crédito vai parar, porque agora o seu salário vai estar protegido num outro banco. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a primeira coisa que eu posso dizer para você, que por que o banco digital te ajuda tanto nesse processo. Só que não para por aí. A portabilidade é um direito que muita gente conhece, que outras pessoas não conhecem. Me conta aí, alguém já sabia da portabilidade? Conta pra Dagi aí. Conta nos comentários aí. E a outra coisa, galera, é que acontece o seguinte. Hoje mesmo, eu vi um vídeo de uma pessoa, de uma influenciadora muito famosa. Ela falou bem assim, onde já se viu, a hora que eu fui lá pedir para sair, eles me ofereceram um desconto. Imagina, se você não briga por desconto, o desconto não vem. Quando você tem um relacionamento com o banco digital, principalmente se você é servidor público, se você tem financiamento imobiliário, se você tem consignado privado, o que vai acontecer? Você pode ir lá no Banco Inter e eles têm um puta de um atendimento, não estou dizendo que é perfeito, tá, gente? Tem falhas como todo banco, mas em suma, tudo que eu vejo é que eles só me ajudam, né? Meus alunos usam bastante o Banco Inter para isso, né? E novamente, para você que chegou depois, eu não estou fazendo propaganda no Banco Inter, eu não ganho R$ 1 do Banco Inter. Eles só são legais comigo e uma vez me mandaram um presentinho que tá aqui, mas não tem conchavo nenhum com eles, eu gosto deles mesmo porque eles resolvem a vida, né? Então, quando você começa o relacionamento com o Banco Inter, muda o seu salário para lá, você tem algumas linhas de crédito que o Banco Inter pode fazer a portabilidade para lá com redução de taxa. Foi assim que a minha aluna Franciane conseguiu a devolução de R$ 23 mil por parte do banco. Devolução em dinheiro, galera, não estou falando de desconto não, devolução em dinheiro. O que aconteceu? Ela
abriu a conta no Banco Inter, o convênio lá do serviço dela estava bloqueado fazia um tempão, porque o estado de Minas Gerais deu BO lá, não estava pagando salário em dia, igual aconteceu aqui no Mato Grosso também. E aí, quando abriu o convênio de novo, o Banco Inter anunciou que ele ia fazer a portabilidade do governo de Minas também, né? E aí a gente fez o pedido. A taxa dela era 1,72. 1,72. Quando o Banco Inter bateu na porta e falou assim: oi, Banco do Brasil, tudo bom, Banco do Brasil? Então, a Franciane agora é minha cliente e eu quero que você manda o empréstimo dela para mim que eu vou te pagar. Na hora, mas sabe o que é na hora? Foi questão de 5 minutos, a gerente ligou. Oi, dona Franciane, tudo bem, dona Franciane? Tô ligando para dizer que tá tendo a opção, senhora, de fazer para a senhora 1,10 de taxa. E isso fez com que, como ela estava realmente precisando de um dinheiro, né, fez com que ela mantesse a mesma parcela, o mesmo prazo e o banco desse R$ 23.000 para ela. E esses R$ 23.000 ela usou para quitar uma outra dívida que era bem alta com o Santander, que era R$ 45.000 e ela quitou por 15. Então, assim, a gente ficou num perrengue. Mas sabe o que é um perrengue sem poder fazer portabilidade? O caso dela foi muito difícil porque o governo estava em crise e não tinha quem emprestava dinheiro para ela. E foi graças ao banco digital que a gente conseguiu isso. Então, a primeira coisa é isso, tá? A primeira coisa é a possibilidade de você apontar uma portabilidade e, galera, às vezes só de você pedir a portabilidade, o banco abaixa muito a taxa. Mas é muito mesmo, não é pouco não, é muito, tá? E aí, com base nisso, a gente vai para um outro ponto. A Caixa Econômica Federal, ela tem falado muito para as pessoas que só vai diminuir a taxa de juros do financiamento da casa se tiver uma proposta melhor. E foi assim que o meu aluno agora, turma 8, aluno recente, foi lá no Banco Inter, fez a simulação e está lá brigando por uma redução de taxa ou, de fato, ele vai fazer a portabilidade do financiamento. E o melhor, para o valor de saldo que ele tem, a portabilidade é 100% gratuita. Ele não vai ter nenhum custo. Mas, Dagi, que sonho encantado é esse? Por que o banco faz isso? Galera, juro, banco digital ganha dinheiro emprestando dinheiro. Banco digital ganha dinheiro com operação de cartão. Toda vez que você passa seu cartão de débito ou seu cartão de crédito, existe uma transação ali. O fornecedor, a pessoa que você está comprando ali, paga uma taxa para o banco. Outra coisa, né? Então, assim, falei de duas coisas de dívida, tá? Então, falei aí da parte de dívida. Então, quando você começa um relacionamento que custa R$0, que é um banco que não tem custo nenhum para você transacionar, que você pode pedir sua portabilidade a qualquer momento, você vai ter a possibilidade de ter mais força na hora de pedir uma redução de juro, na hora de pedir uma renegociação de consignado, na hora de pedir uma negociação, inclusive, das dívidas que são sem garantia. Cartão de crédito, crédito pessoal. Por quê? Quando o banco tem o seu salário lá, o banco te faz de trouxa. Sinto muito, mas essa é a verdade. Por quê? Eles sabem que você não sabe do seu direito de tirar o seu salário de lá, e aí toda hora ele vai lá e fala, eu vou pegar do seu salário, eu vou pegar do seu salário. Vocês têm uma ideia? A minha aluna, Andressa, ela conseguiu a portabilidade ontem, inclusive, né? O dela foi o caso que ela descobriu que a conta salário dela não era conta salário, e eu falei isso numa live essa semana, tá? A sua conta tem que ser conta salário, e às vezes os bancos sacaneiam e abrem uma conta corrente para você ao invés de abrir a conta salário. E isso tem como resolver, tá? É só você pedir via Banco Central a abertura da conta corrente. E aí o banco, quando ela pediu a abertura da conta salário, ameaçou ela e falou que ia debitar o cheque especial da conta salário. Aí eu parei e falei assim, cara, em que mundo que essa galera vive que desde 2007 é proibido tirar qualquer coisa da conta salário do funcionário? Que mundo que essa galera vive? E aí, quando você entende que você tem informação, você bate no peito e fala, vai descontar? Desconta então, aí a gente briga na justiça sobre isso e vai dar tudo certo que eu vou ganhar. Tá lá na resolução 3.000 e alguma coisa lá do Bacen, eu sempre esqueço de pegar o número da resolução, acho que é 3.599, eu acho. Mas se você colocar lei da conta salário no Google, resolução que vai aparecer o nome dela. Então, olha só, eu trouxe 3 exemplos aqui de alunos meus que foram beneficiados por essa visão de que o banco digital pode te ajudar a pagar sua dívida pelo valor justo. Então, assim, caso de proteção do salário, caso de apontamento de portabilidade que nem precisou ser feita porque o próprio banco de origem diminuiu, caso em que
o financiamento imobiliário do Banco Inter era mais baixo do que o financiamento imobiliário do Banco da Caixa, por exemplo, e assim eu poderia citar N casos para vocês. Mas para não ficar por aqui, eu vou falar de mais uma coisa. O Banco Inter, você pode começar a investir por lá. Tem muita gente que não é muito familiarizado com o Tesouro Direto, e aí a pessoa quer começar, por exemplo, a investir, e o Banco Inter te dá essa possibilidade com R$ 100. R$ 100 tem lá um CDB que rende bem, que você pode resgatar a qualquer momento, que é seguro, que se acontecer qualquer coisa tem uma proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Só que eu falei só coisa boa. E nessa hora deve ter assim, 10 mil pensamentos na sua cabeça. E agora eu vou responder algumas perguntas comuns sobre bancos digitais. A primeira coisa que me perguntam é se é seguro. Daj, é seguro deixar meu salário, dinheiro que eu trabalho o mês inteiro num banco que eu nem sei onde fica? Aí eu falo para você, vamos trocar a falta de informação por informação. O que a gente vai entender? O banco digital, ele tem CNPJ, ele tem autorização do Banco Central para funcionar, ele tem, inclusive, um endereço fixo, o próprio Banco Inter tem agência e, mais importante de tudo, ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso? Se der uma merda, muito merda, e esse banco quebrar, o que a gente sabe que um banco que tem mais de 17 anos aí de Brasil, a gente não vê essa possibilidade assim iminente, né? E principalmente um banco que está crescendo como o Banco Inter. Mas, novamente, estou falando, não estou falando propaganda. Estou falando para vocês que existe essa possibilidade. E aí, você tem a proteção, que se você tiver até R$ 250 mil lá nesse banco, você é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E a segunda pergunta que as pessoas me fazem, se eu tiver algum problema, quem eu procuro? O Banco Inter tem um telefone, tem um chat, o Nubank também. O Nubank é mais por chat do que por telefone, mas o Banco Inter tem telefone. Então, eu sempre ligo lá quando tem alguma coisa do cartão para resolver, mas raramente eu ligo. Já liguei 2 vezes, tá? Até hoje, minha vida inteira, já liguei 2 vezes no Banco Inter e todas as vezes que eu liguei, resolveu. E vou além, tá? Uma vez, uma aluna minha estava tentando abrir conta, estava dando um problema e ninguém resolvia esse problema desse documento dela. A gente fez um Bacen. Oi, Banco Inter, tô aqui para te dizer que seus funcionários são tudo incompetentes e não resolveram esse problema ainda. É bem isso mesmo, sabe? E aí, com 2 dias, a conta dela estava aberta, né? Porque tem essa, vamos dizer assim, essa função. E aí, depois que a gente entende isso, então, assim, se eu tiver algum problema, eu tenho aonde procurar. E aí, o mais importante, o que eles ganham, né, Daj, fazendo uma conta de graça, como eu falei, com todos os outros produtos que eles vendem. Hoje, o Banco Inter também é corretora, ou seja, ela também intermedia investimento em ações, investimento em fundos, em previdência e até mesmo pelo Tesouro Direto. Então, assim, o Banco Inter também é uma XP da vida, uma Isinvest da vida, mas a parte de corretora do Banco Inter ainda está pouco conhecida das pessoas, né? E o mais legal de tudo, para quem quer investir em ações, lá é gratuito. A estrutura de home broker dele, que chama, que é onde você vai lá para comprar ações, não é tão maravilhosa como de outras corretoras que são mais recentes, mas dá para investir em ações gratuitamente por lá. Uma aluna minha investe em ações por lá. E aí, quando eu entendo que o Banco Inter, eu não preciso mudar de cara, eu não preciso abrir a conta e mudar para lá. Respira sem ansiedade. Você vai literalmente abrir a conta e aí quando você abrir a conta, você vai conhecer ali o aplicativo, você vai esperar o seu cartão chegar, você vai fazer sua senha. Aí você pode pegar e mandar R$ 50 para lá. Como é que deposita no banco digital? Eu, Daj, recomendo que você, deixe sempre uma conta num banco tradicional sem tarifa. Então você que mora numa cidade pequena, que às vezes não tem banco 24 horas, que não tem ali fácil uma lotérica, mantém uma conta lá no bendito do Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bradesco, no Santander, utilizando a resolução 3919 do Bacen. Que resolução é essa, Daj? Que garante uma conta gratuita para qualquer pessoa. Então, essa resolução vai fazer com que sua conta fique gratuita, que você não pague tarifa mensal, tarifa de SMS, tarifinha que o banco adora cobrar de você. Você vai pagar por algum serviço que você utilizar que não estiver coberto nesses serviços essenciais. Mas a maioria estão, tá? Tirar extrato, consultar pelo aplicativo, pela internet. A única coisa que não tem gratuito é TED, que já não tem gratuito, muito provavelmente, no pacote que você tem lá no banco. Então, você tendo a sua conta no banco tradicional, que você não precisa cancelar ela agora, deixa ela lá bonitinha, você primeiro faz o cadastro e conhece o banco, se você ainda não tem. Então, tá, beleza, conheci o banco.
E aí o que eu falo que o que você não deve fazer é sair abrindo a conta sem saber por que você vai fazer isso. Por que eu vou abrir uma conta no banco digital? Eu vou abrir uma conta no banco digital porque eu quero negociar melhor minha dívida, porque eu quero tirar o meu salário do banco que eu vou abrir no banco digital porque eu quero parar de pagar DOC e TED, eu vou abrir um banco digital porque eu quero começar a investir por lá e lá não paga TED para investir. E assim você vai estabelecendo os seus motivos, porque simplesmente abrir a conta no banco digital por abrir é loucura, tá? Literalmente falando, é loucura você abrir por abrir. Então não faz isso não, em nome de Jesus. Então assim, você abre com a estratégia. E aí, qual que é o melhor jeito que eu entendo para você começar? Escolher um dos bancos. Então, por exemplo, para a transação do dia a dia, Dagi prefere o Banco Inter. Eu falo isso porque o Banco Inter é mais completo de opções. Então, lá tem portabilidade, lá tem outras coisas que o Nubank não tem. Portabilidade de financiamento de imóvel, portabilidade de consignado, ao próprio investimento em ações. Então, eu, Dagi, considero o Banco Inter mais completo e mais importante do que isso, ele não cobra saque. Isso é um defeito do Nubank para mim e eu falo mesmo que eu só não indico o Nubank por causa disso, porque ele cobra para sacar dinheiro no banco 24 horas. Quando você mantém uma conta no banco tradicional e uma conta no banco digital, a forma de mandar dinheiro do banco tradicional para o banco digital é diferente, tá? Não é igual o convencional, que você vai pegar um dinheiro e vai mandar. E nem é uma transferência, é um processo de boleto. Você pega a sua conta do banco digital, gera um boleto, e aí esse boleto vai servir para você pagar na conta tradicional onde o dinheiro está. E aí, em 24, no máximo 48 horas, o dinheiro cai no outro banco. Então, assim, esse é um ponto fraco do Banco Inter. O dinheiro, às vezes, demora 48 horas para cair. Por isso que o interessante é você não mudar de banco de cara, porque até você se acostumar com essa coisa do dinheiro demorar para cair, isso aí vai assustar você. E o dinheiro que demora para cair não é o dinheiro da portabilidade de salário, é o depósito de dinheiro. Então, eu sempre falo para os meus alunos começarem a utilizar o banco digital só para pedir essas coisas, portabilidade de salário e começar a investir, porque os meus alunos são obrigados a investir logo nos primeiros dias de curso, né? É uma obrigação que eu dou para eles, né? E eu falo assim, esses dias me perguntaram, você obriga? Eu falei, obrigo, quero ver a foto do investimento, mas é uma recomendação que eu dou para eles de conseguirem fazer um desapego ali e fazer um investimento, né? Então, eles têm essa missão aí dentro do método que eu ensino. E aí, o banco digital, a gente começa usando ele para isso. Então, nenhum aluno meu sai mudando para banco digital e eu não estou propondo isso para você. Eu estou dizendo que é uma ajuda. Assim como hoje, além de ter o Banco Inter, então eu falei, eu gosto muito dos dois, do Banco Inter e do Nubank, mas o Banco Inter tem mais pontos fortes do que pontos fracos quando você compara com o Nubank. Então, assim, é uma preferência pessoal, ambos são bons, mas você tem que saber que o Nubank cobra para sacar. E eu vejo isso como um puta de um problema. Eu tenho conta no Nubank, praticamente não uso, eu não uso mesmo. Eu usei esses dias porque eu deixei meu cartão na casa do meu sócio, aí eu tive que fazer uma transação com o cartão do Nubank no débito, eu tive que transferir o dinheiro, aí eu não paguei TED para transferir, tive que passar o meu cartão no débito. Então, eu praticamente não uso o Nubank, mas eu tenho, até para saber mexer. E o Nubank tem lá a função de guardar dinheiro também, igual o Banco Inter, mas o tipo do investimento é diferente. Então, é uma preferência mesmo que eu tenho aí pelo Banco Inter, tá? E outro ponto, porque dá para abrir conta PJ. Então, os meus alunos, né, eles têm a conta PJ também, muitas vezes, porque tem MEI, porque vão fazer renda extra, então tem essa possibilidade de abrir conta PJ também. E aí, seguido disso, tem mais outro banco digital que eu tenho indicado a partir de agora. Eu não indicava antes, eu tenho indicado agora, que é o Sofisa Direto, que é um banco que você pode começar a investir com R$1. Então, assim, o Sofisa Direto também eu tenho indicado para os meus alunos e aqui nas redes sociais. E o que você tem que fazer agora? Vocês sabem que quando eu dou aula, eu sempre dou uma atividade prática para você. Você tem que entender que o banco digital é uma obrigação para você, que quer pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido e que quer ter dinheiro sobrando na sua conta todos os meses. É uma obrigação para você, não é uma possibilidade, é uma obrigação. Você tem que ter um banco que te ajude a negociar com outro banco. Se você não tiver alguém
alguém do seu lado, como é que você vai guerrear com aquele outro banco? Ah, Dagi, mas no meu caso não dá para fazer a portabilidade da dívida. Faz do salário. Então, no meu caso não dá para fazer portabilidade do salário. Usa o Banco Inter para não pagar mais taxa. Então, você vai conseguir adequar o Banco Inter em qualquer situação. Ah, Dagi, mas não dá nem para fazer TED, não dá nem para fazer portabilidade de salário, nem portabilidade de dívida. Usa o Banco Inter para investir. Então, qualquer justificativa que você der para mim, para não ter a conta no banco digital, eu vou quebrar ela para você. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te convencer. Por quê? Não é nem te convencer, é te explicar que não faz sentido. Por quê? Não faz sentido porque tem muitas facilidades que você pode ter usando o banco digital. Tanto o Banco Inter, vou colocar Banco Inter aqui, porque eu já expliquei por que eu não sou tão fã do Nubank, mas se o Banco Inter, por algum motivo, reprovar a sua conta, outro ponto importante, não precisa ter nome limpo para abrir conta nesses bancos. Não precisa ter nome limpo para abrir conta no banco digital. Só que em alguns casos, principalmente o Banco Inter, porque ele é muito mais fiscalizado pelo Banco Central, em alguns casos eles recusam a abertura. Acontece poucas vezes, mas pode acontecer com você. Deu problema na sua abertura do Banco Inter? O Nubank está lá para ajudar. Por isso que eu falo que o Banco Nubank é meu step, né? Toda vez que um aluno tem problema no Banco Inter, eu falo, abre lá no Nubank que funciona também, até que você resolva aí o seu problema com o Banco Inter, seja de documento ou de não aprovação de conta. E aí você sai dessa aula e você pensa assim, tá, eu vou abrir a conta no banco digital e o meu próximo passo vai ser entender que agora, dessas 4 possibilidades que a Dagi me apresentou, qual que se encaixa para o meu caso? Tirar o meu salário do banco? Ver se eu consigo fazer uma portabilidade de alguma dívida minha? Começar a investir? Ou parar de pagar TED, por exemplo? Eu sei que eu tenho que fazer 4 TEDs no mês, que eu tenho que pagar a minha diarista, que eu tenho que pagar a escola das crianças, que eu tenho que pagar isso e isso por TED. Eu vou pegar essas transferências e vou fazer lá pelo banco digital, porque eu sei que eu vou economizar R$40. E se R$40 é pouco dinheiro para você, manda para mim que eu vou multiplicar ele. Eu compro uma ação da Bolsa de Valores e te devolvo na hora que estiver rendendo, tá? Eu brinco assim, mas é verdade, gente. Aqui, a minha briga com vocês é R$1 é dinheiro. Então, assim, se você puder economizar R$10 numa transferência, putz, a puta de uma economia. Porque R$10 em um ano são R$120. Em 10 anos, em 20 anos, há quanto tempo você tem conta no banco e fica pagando tarifa de pacote, sendo que já faz 10 anos que existe essa resolução que todo mundo tem direito a uma conta gratuita? Já parou para pensar nisso? Então, vamos resumir tudo que a gente falou aqui num resumão mesmo. Não precisa sair igual surtado mudando de banco, a gente está só falando para você dar um passo de conhecer os bancos digitais, entender que eles vão te ajudar. Como eles vão te ajudar? De 4 maneiras. Eles vão te ajudar te protegendo o seu salário através da portabilidade do salário, te dando a oportunidade de portabilizar uma dívida de casa, de carro, de consignado, público e privado. Terceiro ponto, deixando sua conta 100% gratuita, tanto para ter a conta quanto para DOC e TED, transferências gratuitas. E quarto ponto, te dá acesso a investimentos que são infinitamente melhores do que os investimentos de grandes bancos. Então, você tem 4 formas aí de utilizar os benefícios dos bancos digitais. E aí você entendeu isso, você entendeu que a gente já falou que é seguro, que se você tiver algum problema tem atendimento, que principalmente você pode sacar de um caixa 24 horas e você não precisa ficar sem a sua conta atual, você pode colocar lá a conta que você tem gratuita e você sai dessa live com a missão de escolher qual desses 4 benefícios você vai usar para te ajudar aí na tua caminhada de se livrar das dívidas, de reduzir prazo de dívida, de reduzir juro de dívida e ter dinheiro sobrando para dar os seus primeiros passinhos para investir. E aí eu estou deixando aqui como recomendação de bancos o Banco Inter, a minha preferência número 1 para esses processos de dívida, de portabilidade de salário, mas se por um acaso der algum problema, tem uma segunda opção, que é o Banco Nubank. O ponto de atenção é que ele cobra tarifa para sacar, e como opção de investimento, começando com pouco, o Sofisa Direto, outro banco digital que eu tenho recomendado há pouco tempo, inclusive aqui nas redes sociais. E a sua missão para essa aula é fazer
a abertura da sua conta no banco digital e ver qual dessas possibilidades se enquadra para você, tá? Para abrir a conta no Banco Inter, no Nubank, no Sofis, é pelo aplicativo, galera. Vocês vão baixar o aplicativo, tem que ter uma foto tem que ter um documento de identidade com foto recente, tá? Não pode ser aquela carteira de identidade que você tinha 5 anos, tem que ser dos últimos 10 anos aí esse documento, 10, 15 anos, acho que eles aceitam. Não pode ser de quando você era criança, pode ser carteira de habilitação, carteira de trabalho, RG, carteira profissional, às vezes eles não estão aceitando. O Sofisa não aceitou minha carteira profissional. Aí eu tive que mandar outro documento. Então, assim, você vai entrar no aplicativo, vai tirar foto do documento, aí você vai precisar de uma folha em branco para fazer as 5 assinaturas lá, tira foto e um comprovante de endereço, que preferencialmente tem que ser conta de consumo, tá? Conta de água, conta de luz, conta de telefone. Não vai mandar boleto do condomínio que eles não vão aceitar, tá? Tem que ser conta de água, de luz, de telefone, conta de consumo, tá? Prefira esses: água, luz, telefone, TV a cabo. É isso, gente. Beijo para vocês, Deus abençoe, viu?